Hoje é uma live de perguntas e respostas, hein? Uma pergunta muito comum que me fizeram é sobre mobilidade para nadadores, né? Mobilidade articular, né, para nadadores, extremamente importante. Então, eu fiz um resumo aqui. Trabalho de mobilidade para nadadores, ombro e escápula, né? Então, essa região, né, o ombro, né, o deltoide aqui, e escápula, que é onde o nadador costuma ter bastante dor ou ter algum tipo de contratura muscular, porque é muito utilizada no rolamento do tronco, né, e na soltura da braçada, na fase aérea da braçada. Então, ombro e escápula, mobilidade de ombro e escápula vai ajudar bastante nessa fase da recuperação da braçada e vai ajudar bastante nessa mobilidade de rolamento de tronco. Mobilidade de coluna torácica, né? Então, a coluna, né, torácica aqui no meio, rolamento de tronco e amplitude de braçada, tá? Então, vai dar amplitude mais uma vez para o rolamento, e eu sempre falo sobre o rolamento, a importância que tem ali no apoio da braçada, na potência da finalização, na amplitude, né, na posição correta de toda a fase submersa. Então, coluna torácica, mobilidade de coluna torácica, né, lombar também, vai ajudar muito no rolamento e nessa amplitude de buscar mais a água. Tudo junto com a mobilidade de escápula e ombro também, tá bom? Mobilidade de quadril, né? Então, bem aqui em cima, né? Logo abaixo aqui, termina o abdômen, a gente começa o quadril ali, bem em cima na parte da coxa, né? De maneira bem simples, estou falando, hein, moçada? Extremamente importante esse tipo de mobilidade. Por quê? Muitas vezes a dor no lombar vem por falta de mobilidade, de flexibilidade nessa região do quadril, né? Eu aprendi isso na prática, porque eu tenho muita dor lombar e o fisioterapeuta, né, o Alex Heder, considero um dos melhores fisioterapeutas aí do Brasil. Ele fisioterapeuta da seleção brasileira. Ele me passou bastante exercício de mobilidade e flexibilidade para ilho psoas, que fica aqui na frente do quadril, né? A gente é muito pouco alongado e a falta de alongamento aqui pode dar dor lombar, além de dor no quadril e também você perder a eficiência na pernada, porque a pernada ela começa no quadril e a transferência vai até a pontinha do pé. Então, o trabalho de mobilidade de quadril vai deixar a sua articulação mais livre e, consequentemente, você vai ter uma propulsão e uma estabilidade melhor ali na hora de nadar. Então, algumas pessoas que têm dificuldade de perna, a mobilidade pode ser um dos pontos. E por fim, tornozelo, né? A gente não leva muito a sério, mas tornozelo, o simples fato de você sentar ali, a hora que você senta e cruza a perna e ficar girando o tornozelo para um lado e para o outro, alongando o tornozelo para baixo, cara, é muito importante. Isso quem faz triatlon, por exemplo, corrida e bicicleta, que está o tempo todo com o pé, né, fletido assim, né, tá com o pé flexionado, é muito importante esse trabalho de mobilidade, porque essa soltura do tornozelo na hora do chute vai trazer muita eficiência. Respondendo à mobilidade, procurem fazer trabalho de mobilidade de ombro e escápula, de coluna torácica, coluna lombar também, de quadril e de tornozelo. São 4 das principais mobilidades. Todas as mobilidades são importantes, mas essas 4 a gente utiliza bastante na maratona aquática e na natação em geral. Pergunta número 2, longevidade na maratona aquática, né? E aí até citou nomes aqui, Arthur Pedrosa, Glauco Rangel, Nicolas Santos. E aí a gente pega o histórico desses 3 atletas, são atletas fenomenais, né? Então, além de eles terem uma grande longevidade, eles são atletas que se destacaram e se destacam muito no meio da natação brasileira e mundial, né? A gente pega aí o Glauco, está com quase 50 anos, o Nicolas Santos, ele é de 80, está com 42 anos, o Arthur Pedrosa está com, se eu não me engano, 45, 46 anos, e todos eles foram seleção brasileira. Todos eles chegaram a ser, no mínimo, seleção brasileira na modalidade, ou na maratona aquática ou na piscina. Arthur Pedrosa foi na piscina e na maratona aquática, não nos 10K, né? Ele foi depois de, não é velho, né? Mas assim, depois de mais idade, ele nadou o Grand Prix FINA, né? Que são provas acima de 15 km, ele nadou a etapa da Macedônia e fez frente para todos os atletas que estavam lá, nadou super bem. Nicolas Santos é um caso à parte, né? É um cara
Assim, não tem nem o que falar, porque ele vive da natação, ele se dedica 100% à natação, né? Hoje ele tem filho, tem a família, conheço pouco da vida dele, conheço um pouco do trabalho também, porque minha esposa acompanha o Léo de Deus, e o Léo de Deus treina com o Nicolas. Mas é um cara extremamente disciplinado, é um cara que se dedica 100% do tempo à preparação dele, dentro da água, fora da água, a alimentação, é detalhe, detalhe, detalhe. Então tudo isso vai levar à longevidade. O Glauco, ele já tem um perfil diferente, conheço bem o Glauco, ele tem um perfil diferente, né? Ele é um cara, vamos chamar assim, bem raiz, né? Ele é um cara que sempre treinou muito, muito volume, ele gosta disso, ele se sente bem com isso, só que principalmente ele é técnico. E ele sabe periodizar, ele sabe como ele está se sentindo, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe o que ele precisa deixar de fazer. Então tudo isso ajuda muito na longevidade desses atletas. A mesma coisa o Arthur Pedrosa. O Arthur também é formado em educação física, também trabalha com natação, com maratona, né? Ambos têm o seu time, times fortes, muito bem orientados, são grandes profissionais dentro e fora d'água. Então isso ajuda muito na longevidade. Existem outros atletas que não são da área de educação física, mas que também têm essa longevidade. E o que leva a essa longevidade é treino, é alimentação, é a disciplina, é um bom planejamento, é se conhecer, conhecer o corpo, respeitar o corpo, não se enganar, porque às vezes a gente fala assim, não, vou respeitar meu corpo, hoje eu tô mal. Mas na verdade não tá mal, você tá mais com preguiça do que mal, né? E aí você fala assim, não, hoje eu não tô bem não, tá frio e tal, não tô bem. Né? Igual no Reels tem lá que tem uma nuvem no céu, e aí o cara fala assim, lá vem chuva, acho que eu não vou trabalhar, né? Mas ou então, cuidado pra gente não se enganar. Uma coisa é respeitar o corpo, outra coisa é a gente dar aquela enganadinha. E esses caras não fazem isso, né? Eles não se enganam. Quando tem um objetivo, os caras entram de cabeça. Então a longevidade deles, na questão da performance, é realmente a disciplina dentro e fora da água, a disciplina na alimentação e todo o processo que envolve o treinamento, desde o planejamento dos treinos até o respeito com o corpo em certos momentos. Então isso leva à longevidade. Musculação na academia, né? Mais uma vez, não é minha especialidade, especialidade da Carol, mas o que eu posso dizer sobre musculação na academia? Existem os exercícios específicos que você simula ali o movimento, legal, mas não é isso que vai fazer diferença só, tá? Não é só isso. Isso vai ajudar você a transferir ali? Vai, né? Tá comprovado que vai, mas não é o essencial, não é só isso, e não é, o básico para você fazer. Exercício de musculação na academia também tem que ser periodizado, né? Tem que ter um planejamento e tem que estar alinhado com o planejamento da piscina. Se você está trabalhando resistência de força na piscina e aí você trabalha potência na musculação, esses trabalhos são conflitantes. Então você vai perder o rendimento em ambas as modalidades. Você não vai ganhar nem força nem resistência de força. Vai se sentir mal nadando, vai ter resultados ruins no treino, vai se sentir desmotivado e até se lesionar. Então o trabalho da musculação ele tem que estar alinhado com o trabalho da piscina. Por isso que eu tenho uma pessoa que cuida só disso e quando eu monto o planejamento do atleta, eu converso com a Carol e a gente alinha o trabalho fora e dentro d'água. Agora o que é importante? A especificidade, né, na musculação. Então, qual que é a especificidade na maratona aquática? Resistência de força. Então são séries de mais repetições, com menos carga, séries progressivas, séries com carga progressiva, séries com repetições progressivas, né? Quando eu falo progressivo é aumentando a carga, né? É aumentando o número de repetições, reduzindo carga. Se aumenta a repetição, reduz carga. Se aumenta a carga, reduz repetição, né? O princípio do treinamento é igual tanto para natação quanto para fora da água. Então, musculação tem que ser bem periodizado e trabalhar os músculos em geral. Quanto mais estabilidade muscular a gente tiver, mais rendimento e mais estabilidade a gente vai ter na água. Então, assim, a gente usa bastante tríceps na água, então eu vou fazer bastante tríceps na musculação. Se você já usa bastante tríceps na finalização,
Você vai fazer o trabalho de tríceps para ganhar mais eficiência e mais resistência. Mas é importante que você trabalhe o bíceps, por exemplo, né? Bíceps e tríceps. O bíceps para ter um equilíbrio muscular. Então, na musculação, é legal você trabalhar muito essa questão do equilíbrio muscular. Tem uma pergunta que tem dificuldade, uma pessoa tem dificuldade na respiração do crawl. Ela coloca o rosto na água e ela só solta o ar na hora de respirar. Aí, o que ela pode fazer, né? O que você pode fazer se você tem essa dificuldade? Fazer trabalhos parados. Fica parado e solta o ar. Pega de uma vez, põe o rosto na água, solta o ar. Solta o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, solta o ar por nariz e boca. Esse domínio é muito importante. E nadar devagar. Procure nadar devagar e soltando o ar continuamente. Por que solta o ar só no final? Porque não está soltando o ar durante, obviamente, né? E a hora que pega, né, que vai fazer a inspiração, não tem espaço para oxigênio. Então, na terceira respiração já está ofegante. Então, pegou o ar no lateral, colocou o rosto na água, tem que estar soltando o ar o tempo todo, tá? Então, como é que você vai fazer esse domínio? Fazendo esse trabalho parado, depois fazendo com deslize, depois fazendo com só batendo perna, depois encaixa abraçada, e aí dominar respiração pelo nariz e respiração pela boca. Trabalhos progressivos, né? Bastante atleta pergunta sobre trabalhos progressivos. Eu considero assim essencial, fundamental. Eu adoro fazer trabalhos de progressão. E o que é o trabalho progressivo? Não é simplesmente o A1, o A2, o A3, né? A gente pode fazer o progressivo, eu falo 3 de 100, progressivo de 1 para 3. Então pode ser o primeiro em A1, o segundo em A2, o terceiro em A3. Quem não conhece a zona de treinamento, né, o seu ritmo de treino, vai fazer o A1 para 2 minutos, o A2 para 1,50 e o A3 para 1,40. Foi progressivo? Foi. Só que o que acontece? 20 segundos de diferença entre o A1 e o A3. É uma diferença muito grande. O corpo ele não compreende isso, né? O corpo ele não compreende essa diferença, tá? Então tem que ser uma diferença menor aí entre as intensidades. Então é melhor fazer o A1 para 2 minutos, o A1 para 1,55, o A2 para 1,52 e o A3 para 1,49. Baixa de 3 em 3, porque assim vai ter uma percepção melhor, né? De 3 em 3 segundos. E o importante é exatamente isso na progressão. Você ter uma percepção daquele ritmo que você está fazendo. E não só se preocupar com a média. E aí esse progressivo, ele pode ser A1, A2, A3, assim como pode ser assim, ó. Um tiro para 2 minutos, um tiro para 1,58, um tiro para 1,56. Você está entre A1 e A2. Não mudou muito a intensidade, mas você está dominando o ritmo. Então o trabalho de progressivo, ele é legal para você dominar o ritmo e para você criar essa percepção, né? E essa percepção vai ser transferida para a prova, porque na prova a única forma de você saber o ritmo real que você está segurando, que você está nadando, é através da percepção, tá? Aí tem uma pergunta assim, eu estou nadando errado e sinto dores, principalmente no ombro. O que eu devo fazer, né? É uma pergunta já com resposta, né? Se está nadando errado e sente dores, principalmente no ombro, precisa corrigir essa técnica. E aí é importante que tenha um professor ou que faça uma avaliação biomecânica para ver onde tem que ser essa correção, né? Não, é muito difícil de eu responder essa pergunta porque eu não sei qual que é o movimento que pode estar causando essa dor, né? Mas o que tem que fazer? Ou procurar um técnico, um personal para fazer uma correção, ou fazer uma avaliação biomecânica. E aí a avaliação biomecânica, indico a Thaís Santana, @Thaís Santana, ela faz uma avaliação biomecânica sensacional, e ela faz o acompanhamento depois, ela vende o pacote, né, da avaliação com as aulas para correção, para colocar em prática. Porque muitas vezes eu vejo alguns atletas fazerem um trabalho de biomecânica, e aí tem lá os educativos prescritos no trabalho da biomecânica, mas a pessoa não tem motivação para fazer aquilo, ela não entende aquilo e ela fica com vergonha de perguntar. Aí não adianta nada, né?
Então, se você fizer um trabalho de biomecânica, é importante que dê continuidade com aquele profissional para que ele possa te corrigir e para que você possa ter eficiência naquela correção, tá bom? Então fica a indicação aí da Thaís Santana, tá? Para melhorar a técnica, que com certeza essas dores podem estar ligadas à técnica, mas podem estar ligadas também a algum tipo de trabalho no treino que não está correto, tá bom? Sétima pergunta: como saber quando mudar de professor? Né? Uma pergunta complicada, eticamente difícil de eu responder, né? Porque, assim, porque essa pessoa que perguntou, ela falou assim: sinto que não melhoro mais com o meu professor, né? Será que está na hora de mudar? Eu acho que antes da gente fazer uma mudança, é importante conversar com esse técnico, conversar com esse professor. Nós, como técnicos, e aí eu falo como profissional, muitas vezes muitas não, mas algumas vezes a gente faz o trabalho ali com o atleta, né? Sente que ele está motivado, sente que ele está evoluindo, mas o atleta não está sentindo aquilo. Tem alguma coisa ali que ele não está se sentindo bem. Então, antes de você mudar de técnico, eu acho que vale a pena um diálogo com o seu técnico, conversar com ele, né? O técnico ou técnica, tá? Treinador ou treinadora. É legal você conversar com ele ou com ela e ver o que está acontecendo, por que dessa não evolução, né? Será que é realmente o trabalho que está sendo feito? Será que é a sua motivação? Será que é a fase do planejamento, né? A fase que está o treinamento? Será que existe um planejamento? Será que ele sabe qual que é o seu objetivo? Né? Então são várias perguntas que você tem que se fazer, né? Que o atleta tem que se fazer e conversar com o treinador. O papel do treinador é esse. Não é incômodo conversar com o treinador, com o seu professor, para você melhorar. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Né? O Fábrica de Nadadores, eu criei exatamente para isso, para trazer informações, para trazer conteúdos para vocês, né? De uma maneira simples, que todos possam entender, tanto profissionais quanto atletas, e que vocês possam sentir essa evolução, né? Saber o que conversar com o seu técnico, com o seu professor, tá bom? Oitava pergunta: na maratona, nado com mais alongado ou nado com uma frequência maior de braçadas? Depende da situação. Na maratona aquática, a gente tem que ter o domínio do nosso nado. Tem que saber nadar mais alongado, tem que saber nadar com uma frequência maior. Depende de cada momento e daqui a pouco vai ter uma pergunta sobre isso e eu vou falar mais especificamente aonde que a gente vai nadar mais alongado, onde a gente vai nadar com uma frequência de braçada maior. Mas a resposta dessa pergunta é nem mais alongado e nem com frequência maior, e sim com as duas. Em alguns momentos mais alongado e outros momentos com frequência de braçada maior. Isso eu não estou enganando vocês não, viu? Não estou dando uma resposta aberta não. Tem um porquê disso. Eu aprendi isso na prática, porque eu vim de piscina, eu nadava alongado, sentia muita dor, perdia muito rendimento e tive que aprender a fazer isso para poder ter resultados melhores. Pernas 2, 4 ou 6 tempos, mesma coisa. Vai depender do atleta, vai depender da situação. Mulheres têm mais facilidade de flutuação, vai fazer perna 4 e 6 tempos com facilidade, sem gastar energia. Homens que têm a perna mais pesada, né? uma musculatura mais densa, menos gordura na região do quadril e perna, tende a cansar um pouco mais. Então vai trabalhar com a perna 2 tempos. Qual que é a diferença de uma para outra dentro da maratona aquática, hein? Quando a gente trabalha com perna 2 tempos, a gente trabalha com uma potência maior. A gente trabalha botando mais força na perna, né? Porque são só duas, uma braçada, outra. Braço, perna, né? Uma braçada, uma pernada para cada braçada. Quando a gente faz 6 tempos, são 3 pernadas praticamente para cada braçada, né? São 6 pernadas para cada ciclo, para cada 2 braçadas. E aí, a gente não usa tanta potência, a gente usa o ritmo, né? Usa a cadência da pernada, mas não usa tanta potência. E a 4 tempos, que é aquele meio termo, a 4 tempos, por que acontece o 4 tempos? É muito conhecida como 4 tempos cruzada. Porque quando o atleta nada, ele faz a pernada 4 vezes e na respiração ele dá uma parada. E aí por que chama cruzada? Porque na hora que ele respira para a lateral, a tendência é a perna abrir para fazer o equilíbrio.
Então chama cruzada, 4 tempos cruzada, porque na hora que ele respira, ao invés de abrir a perna, ele cruza, para garantir o alinhamento da perna sem ter essa resistência, né, frontal, reduzindo a hidrodinâmica do nado, tá bom? Então, quando que você vai usar a perna 2, 4, 6 tempos? Isso é muito individual e é importante que o técnico, o professor, avalie e você também avalie como você se sente mais confortável. Agora, é muito importante que tenha o domínio desses 3 tipos de pernada, porque faz parte da coordenação do nado. Tá? Alguns atletas em provas mais curtas nadam com perna 4, 6 tempos, né? Provas de 2, 3 quilômetros, e vai nadar uma prova de 10, nada com perna 2 tempos. Na hora do sprint, coloca, né? Na hora de dar aquela acelerada, coloca a perna 4, 6 tempos. Então existe essa variação e é importante que todo atleta tenha essa coordenação. Pergunta número 10. Treinos de força e treinos de piscina. Entra naquilo que eu falei da musculação. Se você está trabalhando força, potência na musculação, é importante que você esteja trabalhando isso também na piscina. Se você vai trabalhar resistência de força na piscina, é importante que você faça resistência de força na musculação, né? E aí, de uma maneira bem rápida, breve e simples. No treinamento a gente tem praticamente 3 momentos. Alguns técnicos dividem em 3 momentos, outros dividem em 5, tá? Vou falar em 3. Base, específico, polimento. A base é a preparação geral, condicionamento geral, de força, resistência de força. Específico, vai treinar aquilo que é específico da modalidade. No caso da maratona aquática, resistência aeróbica. Não vai deixar de trabalhar o resto, mas a maior porcentagem do treino vai ser no específico. Polimento é descanso, né? Então nós vamos trabalhar de uma maneira mais leve, com menos intensidade, menos volume. Simples e direto, tá? É isso. Então, quando que vai trabalhar força dentro de um planejamento? Normalmente vai trabalhar força, potência no começo da temporada, na base. Vai fazer o trabalho de resistência de força, o trabalho de força, de potência. Aí, no específico, vai trabalhar a resistência de força. Não precisa deixar de trabalhar o resto, mas vai trabalhar a resistência de força. E no final, vai trabalhar o descanso. Agora, esses dias e essas semanas que vai trabalhar a força e a potência, é importante que estejam alinhadas dentro e fora da piscina, tá bom? Dificuldade com a respiração lateral. Então, a atleta que perguntou, ela tem facilidade para respirar para o lado direito, consegue sustentar bem o apoio, mas para o lado esquerdo ela respira e o apoio cai. Por quê? Falta de rolamento de tronco, tá? Super normal, grande parte dos atletas acontece isso, né? Só lembrando que o apoio é aquele, a gente dá abraçado, né? Aquela sustentação que faz na frente. Então, a hora que respira para a direita, tem mais rolamento, então consegue sustentar bem o apoio. A hora que respira para a esquerda, gira menos, então se gira menos o tronco, a braçada serve como apoio na água, então ela cai. Se trabalhar o rolamento, vai conseguir estender, buscar essa amplitude, distribuir melhor o peso na água, e aí sim vai conseguir sustentar mais. Então, para o lado esquerdo, trabalha em rolamento de tronco. Pergunta 12. Como saber se deve usar roupa de borracha ou não, a roupa de neoprene? Ótima pergunta. É uma dúvida que chega agora essa época do ano, a gente fica com muita dúvida em relação a isso, né? Então, quando que você vai usar? Primeiro, você sente muito frio, você perde rendimento, você corre o risco de ter hipotermia? Sem dúvida nenhuma, tem que usar roupa de neoprene. Sem dúvida nenhuma, tem que usar roupa de neoprene, tá? Puta, não sinto frio ou não estou preocupado com o meu rendimento, a água não está tão fria, então não precisa usar a roupa de neoprene. Esse é uma segunda situação. Uma terceira situação, eu não sinto frio, mas eu quero rendimento, eu quero nadar bem, eu quero disputar a prova, então aprenda a usar a roupa de neoprene. Só para vocês terem uma ideia, um atleta que nada para 2 minutos de média, né, vai fazer uma prova de 2 km, nada para 2 minutos de média, quando aprende a usar o neoprene, vai baixar esse tempo para 1,50, 1,45, tá? Isso mesmo, de 10 a 15 segundos de melhora para cada 100 metros, tá? Então nós estamos falando aí em 1.000 metros, essa pessoa vai melhorar 2 minutos e meio. Se ela nada para 20 minutos, ela vai nadar mais ou menos para 17,30.
E aí esse tempo acaba, né, de evolução, de melhora, acaba diminuindo conforme o atleta é mais rápido. Então aquele atleta que nada para 1,10, ele não vai nadar para 55, né? Ele vai nadar ali para 1,8, 1,7, vai melhorar 2, 3 segundos talvez, ou talvez nem melhore tanto tempo, mas o fato de flutuar mais, gastar menos energia, ele vai ter um rendimento melhor, tá? Então quando que você vai usar roupa de neoprene? Ou quando você sente muito frio, ou quando você busca rendimento, tá bom? Qual roupa usar? Com manga ou sem manga? Experimenta, isso é muito pessoal. Eu gosto da roupa sem manga porque eu sinto meu nado mais solto. A roupa com manga prende um pouco o movimento. Tem gente que não sente tanto isso, tem roupas específicas que são bem finas ali na manga, né? Então é importante que você se conheça e que você teste e se adapte, tá? Em relação a isso aí. Então a roupa de neoprene é isso. Quer rendimento? Precisa usar roupa. Sente muito frio? Precisa usar roupa. E agora no inverno, vai nadar na piscina. Pode usar roupa de neoprene na piscina? Pode usar. Mas a roupa de neoprene ela não é feita para piscina, tá? Por quê? Na hora que você faz a virada, você está esticando ali aquele tecido, né? Aquele neoprene. O cloro destrói o neoprene. Então, se você vai treinar em água fria na piscina, procura usar uma roupa mais barata, uma roupa mais usada, vai ser melhor, tá bom? Uma roupa mais em conta, que vai te proteger do frio, você vai poder usar durante o inverno, que aqui no Brasil, graças a Deus, dura aí 2, 3 meses, né? De águas mais frias aí. E aí você vai poder usar o seu neoprene e poder continuar treinando, né? Isso é importante. Mas assim, saiba que nadar de neoprene na piscina estraga bastante a roupa de neoprene. Saiu da água, enxágua bem ela, né? Lava bem ela e deixa secando num local seco e de preferência estendida num varal, né? Sem deixar ela dobrada. 13ª pergunta, pânico de não finalizar a prova. E aí eu achei a pergunta bem interessante, porque olha só, pânico de não finalizar a prova. Quer dizer, a pessoa já está em pânico antes de nadar, pensando em finalizar a prova, né? Então assim, a primeira coisa, tenta mudar esse pensamento, né? Tenta mudar esse pensamento. Não pensa no fim da prova, pensa no começo e pensa no processo ali durante a prova. Até você chegar nessa prova, você teve um processo no treinamento, você teve uma evolução no seu volume, uma evolução nas suas médias, uma evolução na sua técnica. Você teve altos e baixos ali, porque é trabalho, é família, é frio, é um monte de coisa. Todo esse processo, ele tem que ser levado ali para a prova. E aí, você vai lembrando de tudo que você passou, e aí esse pânico ele vai reduzir. Com certeza vai reduzir, porque você vai saber que está preparado para chegar no final da prova. E que o final da prova é só uma consequência de tudo aquilo que você vai fazer durante a sua prova, durante esse processo. Tá? Então não tenha pânico antes de nadar a prova. Uma coisa é ter pânico de tubarão, pânico de assustar, né? Pânico de colocar o rosto na água e não enxergar nada. Isso aí é um processo que você precisa fazer uma adaptação ali no meio. Mas o pânico de não terminar a prova, pensa em tudo que você fez. Lembra do processo e saiba que ali no momento da prova é exatamente esse processo que você vai passar. Vai ter momentos de altos e baixos, vai ter momentos de muito prazer, vai ter momentos de raiva, vai ter momentos que você não sabe por que está lá, mas que no final vai compensar e vai valer a pena, senão você não teria nadado e treinado para chegar até essa prova, né? E como eu sempre falo, né? Quem escolheu estar lá foi você. Tem momentos que eu vou nadar uma prova, eu falo assim, nossa, cara, não acaba mais essa prova, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu paro e penso assim, mas peraí, eu pedi para estar aqui, eu treinei, eu pedi para estar aqui. A culpa é minha, por que eu estou pedindo para sair agora? O que eu mais queria fazer era isso, né? Então, é isso. Não tenha pânico de não terminar sua prova. Percepções nas condições climáticas. E aí a gente entra naquela questão da braçada, né? Percepção da condição climática. Então, é difícil da gente conseguir nadar e perceber, né? Se a corrente está contra, se a corrente está a favor, ainda mais quando a gente está no meio sem ter uma referência externa, né? Porque às vezes você está nadando
perto de uma árvore, você está nadando, vê que a árvore não passa, isso é, a correnteza está contra, né? Ou que você chegou na árvore e agora a árvore está ficando para frente, então a correnteza está contra. Ou você olha e vê que, puta, rapidinho passou, a correnteza está a favor. Então, primeiro é isso, né? Você ter essas referências. Não tendo essa referência, fica difícil de perceber. Agora, o que é importante você perceber? Como você tá. Se você tá cansado, não adianta ficar fazendo força. Você vê que tá demorando ali. Aquela prova que era para ser um pouco mais rápida, tá demorando, provavelmente tem uma correnteza contra. Se a prova tá passando super rápido, ou a metragem tá errada, ou tem uma correnteza a favor, né? Então são percepções que você desenvolve ali durante a prova para saber como é que tá. Agora, tá com onda, pô, essa percepção é fácil, né? Tá batendo onda ali alta, então você tem que nadar com a braçada mais alta. Tá ventando, então fica aquela picadinho, né? Fica aqueles carneirinhos assim, né? Que fica aquela espuminha em cima, né? Acima de 12 nós aí de vento, forma esses carneirinhos. Tem que nadar com a braçada mais alta. Quando tá mexido, quando tá com onda, quando tá com vento, tem que trabalhar com uma frequência de braçada maior, então menos apoio ali na frente, né? Não vai sustentar tanto, nada tão alongado. Vai entrar, fazer o apoio e já entrar para puxada, né? Finalizando bem a braçada para ter propulsão. Então vai trabalhar com uma frequência de braçada maior. Correnteza contra, ventos, ondas, vai nadar com a braçada mais solta ainda na fase aérea e com uma frequência de braçada maior. Correnteza a favor, nós temos a água que está empurrando, né, que está te jogando para frente. Aí você faz a puxada, né, você está indo contra a resistência da água. A água está indo para frente e você está fazendo esse apoio aqui e indo para frente. Isso é, você pode nadar mais alongado, com menos braçada, porque você vai aproveitar que essa resistência da água indo para frente é como se fosse um muro, né, um apoio maior para você segurar e empurrar esse corpo para frente. Tá? Então, correnteza a favor, dá para nadar mais alongado, não tem por que trabalhar com frequência maior, poupa energia, tá? E aí vai dominando a força, tá? Então a percepção, ela é a percepção do momento, mas ela é a percepção do seu ritmo, do seu cansaço. Tá cansado? Não adianta ficar fazendo força. Tira um pouco da força, trabalha com um pouco mais de frequência de braçada, tá? Tá correnteza a favor? Trabalha mais alongado, tá bom? Pergunta 15. Nadando 2 vezes por semana, consigo aprimorar? Consegue, né? O que é importante a gente ter, né, consciência? 2 vezes por semana você consegue aprimorar. Mas em 3 você consegue mais. Em 4 mais ainda. Em 5 mais ainda. Em 6 mais ainda, né? Então quanto mais a gente treina, mais fácil é de aprimorar. Mais resultado a gente vai ter. Tá bom? Isso aí é uma matemática muito simples, né? Você não vai deixar de aprimorar. É porque esse atleta, ele falou que nada 2 vezes por semana e ele sente que ele não está evoluindo. Então precisa ter alguma mudança nesse treino. Pode ser mudança no estímulo de intensidade, pode ser mudança no tipo de trabalho. Talvez esteja fazendo trabalho só rodado, fazer trabalho intervalado vai ajudar. Talvez não tenha trabalhos de educativo. Talvez não tenha trabalhos de técnica, de percepção técnica, né, de coordenação. Então são vários fatores que levam a não aprimorar, a não melhorar. Mas, se você nada 2 vezes por semana, você vai ter uma evolução, né, e um resultado de quem treina 2 vezes por semana. Se você nada mais, vai ter mais, tá? E isso é para qualquer nível, tá, pessoal? Para qualquer nível. Para vocês terem uma ideia, desculpa ficar usando o meu exemplo né, mas é um exemplo próximo, né? Eu vinha nadando aí 20 quilômetros por semana, né? 4 mil, 5 vezes na semana, tal. Agora eu tô com um objetivo legal ali para agosto e comecei a treinar 35 a 40 por semana. Isso é, eu dobrei os meus treinos. Eu tô me sentindo muito melhor nadando. Tô dominando muito mais meu ritmo, tô dominando muito mais minha técnica. Tá sendo muito melhor treinar. Por quê? Porque eu dobrei meu volume de treino. Então é uma matemática simples. Se você treinar mais, você vai evoluir mais. Se você treinar menos, você vai evoluir menos. Tá bom? Nadar no vácuo de forma segura numa prova, né? Então vácuo é você nadar ali no pé da outra pessoa. Nadar na esteira, né? A gente fala esteira,
no ciclismo fala vácuo, né? Na natação a gente fala esteira, então vai ficar na esteira ali. Quando a pessoa bate muita perna, essa turbulência ela atrapalha o apoio da braçada. Então se a pessoa da frente bate muita perna e você está no pé dela, a sua mão ela dá uma escapada. Isso não é legal, porque você perde eficiência na braçada. E aí esse vácuo, né, essa esteira, ela faz um V, né? É que nem quando passa a lancha passa e vocês podem ver que fica um V, né? Então quando a pessoa bate muita perna, procura nadar um pouquinho mais pro lado, não nada tão atrás, nada um pouquinho só pro lado. Você vai pegar a esteira do mesmo jeito, só que você não vai perder esse apoio da braçada. Se a pessoa bate pouca perna, fica coladinho nela, tá? Agora, como é que você vai fazer isso de maneira segura? Se você está em 2, 3 atletas, tranquilo, né? É legal você ficar revezando, né? Teve uma prova que eu fui nadar, a gente estava em 2 e a pessoa ficou ali atrás de mim o tempo todo. E depois ela me questionou por que eu fiquei fugindo e tirando ela do vácuo, né? E eu falei, porque a gente estava em 2 e não é justo eu ficar puxando a prova sozinho, né? Eu me considero um cara, eu sou um cara muito ético. Se eu tô em 2 e a pessoa eu tô no pé da pessoa, ou eu revezo com ela, ou no final da prova eu não vou acelerar e passar ela. Isso é uma opção minha. A regra permite que você passe, mas eu não vou passar. Porque se eu fiquei descansando o tempo todo no pé dela, é uma estratégia para ganhar a prova? É uma estratégia. Tem gente que usa, tá certo, não julgo, não estou falando mal de quem faz. É que eu não me sinto bem em fazer isso, né? Não acho que essa vitória, para mim, essa vitória ela não vai ter o mesmo sabor, o mesmo valor, né? Então, assim, nadar seguro no vácuo é quando você está em 2, 3, nadar um atrás do outro. Quando está num pelotão, a segurança está em quê? Em você nadar ou nas laterais ou do meio para frente. Sempre nadar no meio para frente do pelotão e nas laterais. Se você nada no meio, você fica preso, você não tem para onde escapar, né? O atleta não tem para onde escapar. Então, na lateral você consegue ir para frente, você consegue ir para trás, você consegue se posicionar melhor, tá? Se você nada do meio para trás, se você nada ali naquela rabeira do pelotão, se o atleta da frente acelera, até essa mensagem chegar em você, pode ser que não dê tempo de você acompanhar todo o pelotão. Na Olimpíada no masculino, por exemplo, aconteceu isso. O holandês, que era um dos favoritos da prova, né, o Vertman, não sei como é que fala, ele ganhou a Olimpíada do Rio de Janeiro. Só que o alemão, né, que ganhou a prova desse ano, ele estava puxando o pelotão e ele sprintou. Ele sprintou, um pelotão foi junto e o holandês ficou no pelotão de trás. Não deu tempo dele acompanhar esse pelotão. Só que ele não conseguiu mais buscar aquele pelotão, porque foi um pelotão forte. Eles se revezaram e eles foram para frente. Revezaram não, né? O alemão puxou a prova inteira, mas enfim, afastou. Então, assim, uma forma segura de você nadar no pelotão, sempre do meio para frente do pelotão e nas laterais, porque você vai ter liberdade. Parâmetros de evolução no treino, né? Para quem treina sozinho, qual que é o parâmetro de evolução além do tempo? Então, assim, você está melhorando suas médias, ótimo, você está melhorando o seu tempo. Um outro padrão, você percebe o que você está fazendo para melhorar esse tempo. Esse é um padrão que eu considero muito importante. Você percebe o que você está fazendo. Você percebe o ritmo que você está nadando, você percebe a força que está aplicando na braçada, você percebe a coordenação de respiração que você está usando, a coordenação de perna que você tá usando. Então essa é uma grande evolução, tá? Se você não evoluir no tempo, se você está mantendo o tempo, mas você evoluiu nessa percepção, isso já é uma evolução também. Se você não melhorou no tempo, mas você reduziu o número de braçadas, isso também é uma evolução. Você está gastando menos energia para fazer o mesmo tempo. Tá? Então, olha só, nós temos aí o parâmetro do tempo, nós temos o parâmetro da percepção, né, da percepção técnica, da percepção de ritmo, e nós temos o parâmetro do número de braçadas. Reduzir o número de braçadas para o mesmo tempo, então você está evoluindo também, tá bom? Domínio do progressivo, você domina o progressivo, né? Você consegue assim, progressivo de 1 para 3, primeiro mais leve, o segundo um pouco melhor, o terceiro melhor.
Você consegue baixar de 2 em 2 segundos, você consegue baixar de 4 em 4 segundos, você consegue baixar de 6 em 6 segundos, você domina essa progressão. Se você domina essa progressão, na hora da prova você vai ter esse domínio também, tá? Então são muitos os parâmetros de evolução que a gente tem no treino, além do tempo. E juntar todos esses parâmetros faz uma diferença enorme, né? Eu hoje estou com 39 anos, não faço mais as médias que eu fazia alguns anos atrás, estou longe de fazer, mas eu me sinto super bem nadando. Porque todos esses parâmetros, eu sinto uma evolução nesses parâmetros até hoje, né? E ó que eu nado há 35 anos, né? Fazem 35 anos que eu nado, de competição, desde os 7, então 32 anos. E eu sinto essa evolução. A idade para mim não tem sido um problema nessa questão. Porque apesar de eu não fazer médias tão boas quanto eu fazia, eu consigo sustentar melhor algumas médias que são um pouco piores, mas eu consigo sustentar elas por mais tempo. Mais um parâmetro, tá bom? Então os parâmetros, eles estão presentes ali o tempo todo no treino. O tempo todo. A gente vai aprendendo o tempo todo. Eu mesmo não sei todos os parâmetros. Cada dia eu descubro um, mas alguns deles são esses, tá? E por último, a última pergunta aqui, já são 9h46, aumento de volume versus a preparação física no mês que antecede a prova. Então nós já temos um erro grave aí, né? Um mês antes da prova aumentar o volume, não se faz isso. Não se faz isso. Um mês antes da prova não se aumenta o volume. O volume ele vai ser aumentado lá atrás. Nós vamos fazer a base, vai aumentando o volume, né? Isso para maratona aquática, hein? Faz a base, vai aumentando o volume, no específico vai fazer um volume alto e na semana da prova nós vamos começar a reduzir o volume. Vai ter gente que vai reduzir o volume 10 dias antes, vai ter gente que vai começar a reduzir o volume uma semana antes, aí vai de cada um. Mas assim, não se aumenta o volume no mês que antecede a prova, um mês antes, não se aumenta, tá? Porque senão você vai fazer o quê? Você vai desgastar mais ainda seu corpo para poder nadar a prova. Seu corpo tem que estar adaptado já. Um mês antes da prova, seu corpo já tem que estar adaptado ao volume e às intensidades. Ali você vai fazer uma manutenção. E a preparação física, ela acompanha esse processo. Você não precisa parar a preparação física, você vai fazer a manutenção da preparação física e na semana da prova, aí vai de cada um, mas em geral, o que eu gosto de fazer? E a Carol faz muito bem isso, né? A gente sempre alinha muito bem esse trabalho. Na semana da prova, uma semana antes, ela já vem reduzindo a carga, já vem reduzindo a repetição, mas mantém o estímulo. Ela mantém o estímulo da preparação física. E aí na terça-feira, se a prova é no sábado ou no domingo, na terça-feira, último treino, é um treino leve de preparação, porque vai ter esse estímulo da força, o estímulo da resistência de força, né? O estímulo fisiológico ali, daquele trabalho externo, e aí é só descanso, tá? O que é importante saber nesse descanso? Os trabalhos mais intensos que a gente tem na natação, ele vai levar de 48 a 72 horas para recuperar. 72 horas nós estamos falando de 3 dias. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você vai nadar no sábado, na terça-feira é seu último treino mais forte. E mesmo assim, muito cuidado. Muito cuidado. Porque senão você vai nadar cansado no sábado, porque demora 72 horas para recuperar. Tá? Então, muito cuidado com treinos de alta intensidade, alto volume e alta intensidade na semana da prova. Eu sempre trabalho na terça-feira, por exemplo, a prova é no sábado, na terça-feira eu faço um trabalho um pouco mais intenso, dia 3, né, de aeróbico de alta intensidade, eu faço esse trabalhinho ali para poder dar uma estimulada. Mas, por exemplo, se o A3 desse atleta, normalmente ele faz 400, 600 metros de A3, nessa terça-feira da prova ele vai nadar 200, 300 metros, 50%, tá? Por quê? Porque é um estímulo de intensidade, beleza? Pessoal, me estendi pra caramba, 50 minutos de live aqui, respondi 18 perguntas, respondi todas as perguntas que estavam ali até o momento que eu comecei a live. Eu vi que apareceram mais perguntas aqui, tanto rolando aqui, quanto lá no ponto de interrogação, mas depois a gente faz, guardem essas perguntas, por favor,
e depois a gente faz uma outra live de perguntas e respostas, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agradeço muito por essas perguntas. Eu tive que estudar algumas ali antes de começar essa live. E espero que vocês coloquem tudo isso aí em prática. Tá bom? Pessoal, ótimos treinos para vocês. Obrigado pela presença. Tô gostando muito aí as lives bombando, né, cara? Pra mim é bombando. 70, 75. Pra mim é bombando. Então, muito obrigado pelo carinho e pela confiança de vocês, tá? Tô sempre à disposição e a gente vai se falando. Valeu? Um grande abraço para todo mundo. Olha, Zabane, grande Zabane, hein? Saudade de você, cara. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.